Já começo falando que nesse vídeo eu não vou falar do sofrimento como uma forma de obter certo prazer ou certo sadismo, como algumas pessoas podem pensar, né? Ou sei lá, de que através do sofrimento nós chegamos a uma via, né, de iluminação espiritual. Não se trata disso, porque isso aí seria acreditar que quanto mais, né, nos, nos relacionamos com a dor, mais ficamos sábios, e isso não é verdade, né? Pelo contrário, isso pode ser um sinal de que a pessoa não está encaixada, né, na sua vida. Ou seja, ela não consegue pensar, ela não consegue imaginar, ela não tem memória, principalmente. Justamente, e memória é um dos atributos que Aristóteles vai falar que distingue o ser humano dos outros animais. Justamente pela sua capacidade de não cometer os mesmos erros, né? Então, quando eu falo do sofrimento, eu estou falando das tribulações, não vou dizer exatamente normais, mas que estão já implícitas, né, em toda a trajetória humana. Tribulações, dificuldades, inconsistências, impossibilidades, são todas coisas que vamos nos deparar enquanto seres humanos. É, Temos dificuldade em começar uma dieta, em manter a academia, em estarmos com o nosso humor, vamos dizer assim, coerente, né, contínuo, constante. Todas essas coisas, elas nascem de certas oscilações, e o sofrimento, ele nasce como uma oscilação do bem-estar ou da felicidade, né, que acontece quando nós entendemos e nos centralizamos dentro da nosso senso, né, de eu, nosso senso de identidade. Pensando na felicidade como uma conquista, né, do ser humano, e no bem-estar como algo natural, né, o fato de estar saudável já é um elemento de bem-estar, não é nada excepcional. No entanto, a felicidade é uma conquista do ser humano e cada vez mais vai se tornando rara, né? O, e aqui talvez você possa pensar, né, que como é que eu vou amar o sofrimento se ele me coloca numa via de, de afastamento da felicidade, né? Acontece que a dor e o sofrimento e a dor, né, enfim, a felicidade, elas não são excludentes, né? Ainda que eu tenho acabado de dizer que a felicidade ela vai ser alcançada quando o sofrimento não se fizer presente. Isso acontece porque o sofrimento ele é ocasionado por uma certa é, ignorância da nossa condição atual. E aqui entra um aporte, né, oriental, né, que fala em relação a Buda, né, e a sua doutrina moral, que fala muito sobre também do karma, né, e de elementos que nós precisamos entender para que a gente possa olhar a vida como um caminho de aprendizado, né? Onde vamos entender então que a dor é uma espécie de sinalizador, né? Que vai nos mostrar para onde a nossa consciência deve se direcionar. Isso é muito fácil de perceber, por exemplo, no físico, quando eu tenho alguma questão, sei lá, uma dor de dente, né? Uma dor de cabeça. Isso pode me sinalizar que algo que eu precise tratar rapidamente, porque pode piorar, né? Ou a falta de algum nutriente necessário. Então, para o corpo, isso é muito natural. A dor no corpo, na verdade, é algo muito natural, porque parece que ele está o tempo todo buscando se ajustar, entrar em uma espécie de equilíbrio estático, né? O corpo ele tem uma espécie de vício, né, pela imobilidade. Mas pensando no sofrimento como esse elemento que faz parte da vida, como essa realidade, vamos então perceber que a gente vai caminhar pela vida e cada vez mais o sofrimento e a dor vai nos mostrando onde não
reincidir no erro. E muitas vezes não vamos compreender porque que certas coisas acontecem conosco. E vamos maldizer isso e vamos achar que somos as pessoas mais desgraçadas do mundo, do planeta, do universo, enfim. E isso não gera para nós nenhum benefício real, quando na verdade o que deveríamos fazer é aceitar desde cedo essa dor como uma realidade e buscar o quanto antes caminhos para poder não fugir da dor, mas trabalhar em cima da causa que a gerou, né? Ou seja, o exemplo que eu dei agora do corpo, ele é muito claro, muito direto. Se você deixa de ter um mau hábito, né, em relação à sua saúde bucal, ou se você deixa de ter um certo mau hábito de saúde, seja de alimentação, seja de sei lá, alta exposição ao sol, enfim, qualquer outra coisa que seja relacionada à saúde, isso já resolve a questão do seu corpo, né? Porém, o que mais nos afeta, o que mais nós consideramos como sofrimento, são as relações interpessoais, as relações interpessoais, interpessoais, né? Que, enfim, relações de nós para com o outro, né? E principalmente como nós nos relacionamos com as expectativas, né? Tanto de nós para com os outros, como dos outros para conosco. E como nós muitas vezes olhamos isso com uma certa expectativa e uma necessidade, né? Até uma carência de que o outro corresponda às nossas expectativas. Justamente nessas expectativas que nós nos frustramos bastante. Então, aqui vale, né, o ensinamento estoico, né, onde devemos cuidar apenas das coisas que dependem de nós e não ficar conjecturando ou pensando ou atuando sobre coisas que não estão sob o nosso controle, sob o nosso domínio. Né, certamente confiar em tudo aquilo que é necessário, em tudo aquilo que está na providência, né? Então os estoicos têm muito essa visão de aceitação, né? E uma visão sobre a providência muito firme, né? E que acaba sendo muito bonita porque nasce de uma confiança no universo. Às vezes as pessoas falam, né, dos estoicos como certos materialistas, certos filósofos de condição ateia, né? Mas isso não é verdade. Na verdade, eles são materialistas no sentido de serem pragmáticos, no sentido de serem capazes de operar sobre, vamos dizer assim, circunstâncias muito fechadas. Eles não abrem margem para possibilidades e nem ficam pensando muito sobre, dialeticamente, sobre aquela situação em diversos níveis possíveis, né? Mas eles atuam sob ângulos muito mais limitados que estão relacionados com a nossa ação moral e como aquilo afeta a nossa vida. E nesse sentido, né, acaba sendo materialista porque isso não é um problema em si, porque você está lidando com as possibilidades que estão sob a sua visão, sob o seu sentido, sob a sua ótica. Então, materialista nesse sentido, né? Mas do contrário, eles não têm essa visão empobrecida da vida, né? Não uma visão ateia, né? Uma visão que não olhe para as coisas com um olhar firme na providência, né? Ao ponto de que tem uma frase muito célebre do Marco Aurélio que diz que é livre quem necessariamente obedece, ou é livre quem livremente obedece ao que necessariamente acontece. Essa frase que define e que direciona muitas vezes certos ensinamentos históricos, né? Quando a gente pensa nesse ajuste da realidade. No entanto, como vocês devem me conhecer, né, ou não, mas eu sempre busco uma fundamentação para todas essas coisas, porque seguindo muito essa linha platônica, né, de atuar em cima das causas, Plotino ele nos fala sobre esse sofrimento, né, em alguns momentos, não tantos, mas em alguns momentos, onde
ele vai colocar ele vai fazer uma relação da beleza com a simplicidade, né? Onde tudo aquilo que está permeado de uma série de partes e uma série de agregados, né? De que estão, vamos dizer assim, tapando a alma, tudo aquilo que está sendo tapado por alguma coisa que não seja bela, aquilo, né, não é a nossa essência. Então, é belo apenas aquilo que tem que está em sua essência e em seu estado de simplicidade. Então, é tudo que é belo, é tudo aquilo que é simples. O que não é simples não pode ser belo. Então, ele vai fazendo esse raciocínio para nos levar até a alma das coisas, concluindo que as coisas belas são apenas aquelas coisas que orbitam no nível das ideias, no nível da alma, ou seja, no nível metafísico. Nada daquilo que está nos sentidos, né? E a beleza, que apesar de estar nas coisas, não são as coisas, né? A beleza não é a coisa em si que nós estamos vendo. Então, um belo edifício, um belo rosto, um belo animal, uma bela flor, tudo isso são maneiras que a beleza encontra de se manifestar e também pontos de desenvolvimento daquele corpo, tá? E isso faz com que quanto mais simples, mais belo seja, né? Quanto mais belo, mais potente seja também. Eita, engasguei aqui. Mas então, como chegar à beleza? Como chegar à simplicidade? E então Plotino vai dizer que, assim como o ouro, né, a nossa alma se permeou de uma série de sujeiras. E esse ouro precisa ser purificado, ele precisa ser lavado, precisa ser retirada aquilo que não é parte dele, né? E curioso como tudo isso tem um paralelo muito grande, né, no ensinamento oriental, né, budista, enfim, outras coisas, outras fontes também, mas que vamos dizer, né, esses ensinamentos orientais, que nós temos muito apego por essas coisas que não são nós mesmos, né? Ou seja, nós temos apego a essas fantasias, nós temos apego com essas imagens que nós criamos, essas ilusões que acabamos nos confundindo como se fossem os nossos próprios parentes, né? Já vai trazer aí o Bhagavad Gita. Então, o sofrimento ele vai ser desejado, né, não como uma finalidade, mas como um indicativo de que precisamos purificar algumas coisas, porque precisamos nos limpar para chegar na beleza, precisamos nos purificar para chegar na beleza. E a beleza, novamente, não é um aspecto agradável aos olhos, embora possa ser, mas sim uma capacidade de reproduzir o que está no nível da ideia, ou seja, uma capacidade de chegar até uma órbita de consciência em que essa ideia seja totalmente coerente, né? Ou melhor, essa nossa alma esteja totalmente coerente com uma ideia, porque ela já vai estar totalmente purificada. Em que sentido então devemos amar o sofrimento? Como essa força que nos indica um caminho pelo qual não devemos seguir, né? Porque aí vem, né, essas coisas todas esse cenário todo hoje que que vivemos hoje na internet, onde muitas pessoas falam sobre processo, sobre constância, etc, etc. E fala-se muito que é menos doloroso uma vida por exemplo, de dietas, exercícios, do que uma vida sem elas, por conta justamente das doenças que acarretam isso, etc, etc. Não vou entrar exatamente nisso, né? Até porque, infelizmente, até quem está saudável está sujeito a certas doenças, mas eu quero pegar aqui justamente tomando isso como um parâmetro, né, como uma analogia, de que no caminho do autoconhecimento
é difícil superar certas limitações. Como, por exemplo, é difícil para mim estar aqui falando nessa câmera, né? É difícil para nós amarmos quem não seja muito próximo a nós mesmos. É difícil para nós desenvolvermos certo carinho por algumas pessoas. É difícil para nós, às vezes, acordar cedo, às vezes comer menos, às vezes abdicar de certas coisas, né? Desenvolver uma certa generosidade, ser menos sovina, ser menos avarento, ser menos irado. Todas essas coisas realmente são difíceis, mas se nós cultivamos todos esses vícios, a vida vai ser muito mais difícil. Então, a gente precisa compreender o sofrimento num nível em que ele não gera uma limitação, vamos dizer assim, impeditiva ou traumática, né? Podemos colocar no mesmo nível, né? Porque sempre que nós temos um trauma, nós temos um impedimento de avanço, né? Ou seja, uma pessoa que tem um trauma em relacionamentos, ela vai ficar travada naquele setor, naquela área da vida dela, talvez pela vida inteira. Então, o trauma ele impede que nós avancemos. Então, justamente não podemos deixar que a coisa chegue a esse ponto, mas temos que ter uma ação ativa de poder limpar certas coisas e ter a dor, né, e como um indicativo do caminho pelo qual devemos seguir, né, porque existe a dor normal do dia a dia, como esses exemplos que eu dei, né, de ir na academia, de ter uma conversa difícil com alguém que precisamos resolver certos embates. Existe a dor de não entender certas coisas quando estamos estudando, sei lá, o Boécio, o Camões, o Platão, enfim. Mas existe a dor da ignorância, né, da burrice, existe a dor de cometer os mesmos erros, existe a dor de magoar o outro. Toda essa dor ela é muito mais dolorosa, é muito pior. Então, tem uma frase que o professor Pierre, o Pierre Piazzi, né, que o professor Pierre, eu esqueci o nome dele, mas que ficou conhecido, né, por desenvolver alguns cursos de estudar, de como aprender, e ele traz que existe um ditado que o verdadeiro prazer ele começa com um sofrimento, enquanto o verdadeiro, né, a verdadeira dor, o verdadeiro sofrimento, ele começa com um prazer. Em outras palavras, eu não me lembro exatamente a citação, mas ele diz que é um ditado, né, que quando as coisas começam prazerosas, provavelmente elas vão terminar em sofrimento, e quando elas começam com o sofrimento, elas vão terminar com um prazer, né? E esse é o verdadeiro prazer, porque desenvolvemos uma capacidade de nos fortalecermos e de gostarmos daquilo que é melhor para nós. Quando então gostamos do que nos faz bem, do que nos torna melhores, do que nos torna realmente humanos. Então, nosso prazer foi ajustado e agora nós amamos aquilo que é mais coerente com a nossa condição de seres humanos e não de simplesmente amarmos certos vícios, certas delinquências que nós às vezes desenvolvemos ao longo da vida por um mau hábito, por uma má educação, por uma má formação, ao qual todos nós estamos sujeitos, uma vez que vivemos em momentos difíceis, certo? E é isso. Por isso que nós devemos amar o sofrimento, e isso faz parte da nosso processo de formação e de entendimento de como nós somos, né? Daquilo que nós somos enquanto seres humanos, tá bem? Vamos ficando por aqui então. Caso você tenha gostado do vídeo, deixa um like, se inscreva no canal e essas coisas todas. Qualquer coisa, deixa um comentário aqui também, tá bem? Tchau, tchau.